História da Educação de Surdos, parte 2. Em 470 a.C., o filósofo Heródoto classificava os surdos como seres castigados pelos deuses. Já o filósofo grego Sócrates, perguntando ao seu discípulo Hermógenes e falando: suponha que nós não tenhamos voz ou língua e queiramos indicar objetos um ao outro, não deveríamos nós, como os surdos mudos, fazer sinais com as mãos, a cabeça e o resto do corpo? Hermógenes respondeu: como poderia ser de outra maneira, Sócrates? Bom, turma, então vocês podem perceber bem aqui algo muito interessante. Sócrates, ele menciona os surdos falando em língua de sinais. E além disso, ele menciona uma outra coisa muito interessante nessa fala. Ele diz assim: fazer sinais com as mãos, a cabeça e o resto do corpo. Ou seja, ele está se referindo às expressões faciais e corporais, que é um dos parâmetros que formam a língua de sinais, que formam os sinais. A expressão facial, também conhecida como expressão não manual, é um dos parâmetros que formam os sinais. Os parâmetros, turma, são unidades mínimas sem significado que vão se unir para produzir um sinal. O sinal, turma, é como se fosse a palavra. O sinal, ele tem significado. O parâmetro é uma unidade mínima sem significado. Tudo bem? Entenderam? Então vamos adiante. Aristóteles, em 355 anos antes de Cristo, foi também um filósofo que viveu entre 384 até 322 a.C. E ele diz assim: acreditava que quando não se falavam, consequentemente não possuíam linguagem e tampouco pensamento. Dizia que de todas as sensações é a audição que contribuiu mais para a inteligência e o conhecimento. Portanto, os nascidos surdo-mudo se tornaram insensatos e naturalmente incapazes de razão. Ele achava absurdo a intenção de ensinar o surdo a falar. Agora nós vamos entender melhor ou ver um pouco mais sobre como os surdos eram vistos, como a sociedade enxergava a pessoa surda na Idade Média, entre 473 até 1453. Os surdos, eles não tinham tratamento digno, eram colocados em imensas fogueiras, eles eram rejeitados, eram sujeitos estranhos e objetos de curiosidade da sociedade. Aos surdos eram proibidos receber comunhão, porque eram incapazes de confessar os seus pecados. Também haviam decretos bíblicos contra casamento de duas pessoas surdas, só sendo permitido aqueles que recebiam favor do Papa. Também existiam leis que proibiam os surdos de receberem heranças, de votar e, enfim, de todos os direitos como cidadão, segundo a autora Karen Strobel. Na Idade Moderna, entre 1453 até 1789, nós vamos
destacar algumas pessoas, algumas personalidades que começaram a ter algumas ações diferenciadas em relação ao surdo, buscar metodologias ou até mesmo estratégias para ensinar os surdos a escrever e até oralizar. Formas para ensinar os surdos a serem incluídos, de alguma forma na sociedade. Naquela época, haviam pessoas, familiares, nobres, que tinham seus parentes surdos e estes só poderiam, por exemplo, receber a herança se tivessem condições de escrever, ler, assinar documentos. Então, com certeza, essas famílias estavam buscando a educação para que esses surdos pudessem realmente ser cidadãos, ter condições de ter o acesso a muitas coisas que os outros ouvintes, por exemplo, já tinham acesso. Então, em 1500, Girolamo Cardano, que era um médico filósofo que reconhecia a habilidade do surdo para a razão, afirmava que a surdez e mudez não é o impedimento para desenvolver a aprendizagem, e o meio melhor dos surdos de aprender é através da escrita, e que era um crime não instruir um surdo mudo. Ele utilizava a língua de sinais e a escrita com os surdos. Vamos destacar também o monge beneditino Pedro Ponce de León, 1510-1584, na Espanha. Ele estabeleceu a primeira escola para surdos em um monastério de Valladolid e ensinava latim, grego e italiano. Ensinava também conceitos de física e astronomia aos dois irmãos surdos, um chamado Francisco e o outro que era Pedro Velasco. Eram membros de uma importante família de aristocratas espanhóis. Francisco conquistou o direito de receber a herança como Marquês de Berlanguer e Pedro se tornou padre com a permissão do Papa. Então, Ponce de León usava como metodologia a datilologia, escrita e a oralização. Criou a escola para professores de surdos, olha só que diferencial, porém ele não publicou nada em sua vida. Depois de sua morte, o seu método caiu no esquecimento, porque a tradição na época era de guardar segredos sobre os métodos de educação de surdos. Em seguida, nós vamos falar sobre o Frei de Melchor e Ebra, de Madrid, em 1613. Ele escreveu um livro chamado Refugium Infirmorum, que vai descrever e ilustrar o alfabeto manual da época. Na Espanha, Juan Pablo Bonet, que nasceu em 1579 e morreu em 1623, iniciou a educação com outro membro surdo da família Velasco, chamado Dom Luís, através de sinais, treinamento da fala e o uso de alfabeto, datilologia, e teve tanto sucesso que foi nomeado pelo rei Henrique IV como Marquês de Frenzo. O que vocês acharam? Que interessante, não é mesmo? Então, o Juan Pablo Bonet, ele publicou
o primeiro livro sobre a educação de surdos, em que expõe o seu método oral, Redução de las letras e arte para ensinar a hablar a los mudos, no ano de 1620, em Madrid, Espanha. Defendia também o ensino precoce de alfabeto manual aos surdos. Muito bem, turma. Então, a parte 2, nós vamos ficar por aqui. Até a próxima com a parte 3 da história da educação dos surdos no mundo. Até lá, bons estudos!